quero te falar aqui hoje de uma experiência espiritual, uma experiência revelada nas Escrituras, uma experiência revelada na Bíblia, que muitas vezes passa despercebido por muitos, mas a partir de hoje não mais por você, porque eu quero te falar como ter livre acesso ao trono de Deus, como ter livre acesso ao trono de Deus, como ter uma experiência espiritual. Eu vou falar aqui na prática com você. Uma vez eu estava dirigindo o meu carro e Deus falou comigo. Eu estava me sentindo no céu. Eu estava dirigindo meu carro, parecia que ao mesmo tempo que eu estava dirigindo meu carro na terra, ao mesmo tempo que eu estava dirigindo meu carro na terra, eu estava no céu. E eu falei, nossa, que sensação diferente. E Deus falou comigo, falou assim, isso é real. Ao mesmo tempo que você está aí na terra dirigindo, você tem uma posição aqui no céu. E isso me impactou bastante. E eu comecei a ver até na Bíblia, que a Bíblia já fala sobre isso. E naquele momento, eu estava tendo uma grande revelação, que é o que eu vou te falar aqui na prática. Como ter acesso ao trono de Deus. Como ter livre acesso ao trono de Deus. E eu vou te ensinar isso aqui na prática. Vou te ensinar isso aqui na prática como fazer. Olha que diz aqui em Efésios capítulo 1, versículo 18. Peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Você está ouvindo isso? Então nós temos uma posição nas regiões celestiais. Nós estamos assentados com Cristo. Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só nesse presente século, quer dizer, nesse presente século também, mas sobretudo, mas também no século vindouro, ou na era futura, sabe? E eu tive essa experiência, mas eu tive uma outra também. Essa primeira experiência, Deus me pegou de surpresa mesmo. Por quê? Eu estava dirigindo meu carro, eu estava em um período de consagração, de oração, jejum, meditação bíblica. E eu tive que fazer alguma coisa, então eu peguei meu carro e saí dirigindo. E eu falei, nossa, que diferente. Ao mesmo tempo que eu sei que eu estou dirigindo aqui, eu estou com uma impressão que eu estou ao mesmo tempo no céu. E eu vi que isso é real. E depois eu tive uma outra experiência bem prática que eu quero te ensinar aqui. Eu vou te ensinar aqui. Era a última quarta-feira de 2022. E como eu nunca gostei de perder culto, então os encontros na minha igreja local, eu estou sempre lá, a não ser quando eu tenho algum convite, algum compromisso. E nessa última quarta-feira eu falei, eu já fui muitas quartas-feiras, eu não falto em nenhum culto, então hoje eu vou ficar em casa. Mas a minha família, minha esposa e meus 4 filhos, isso mesmo, 4 filhos. Então meus 4 filhos e minha esposa estavam se arrumando para ir para o culto. E eu sentei numa mesa, numa mesa, e eu sentei na cadeira, e eu fiquei ali. E eu fiquei ali me conectando com Deus, né? E eu fiquei imaginando que eu estava no céu. Começou a vir pensamentos sobre mim, até o ponto de eu não saber mais se era eu que estava pensando, ou se era uma experiência espiritual que estava me levando para um lugar mais profundo, um lugar espiritual. E eu comecei a sentir, comecei a perceber que ao mesmo tempo
que eu estava aqui na terra, eu estava em uma posição elevada no céu em Cristo Jesus. Eu comecei a perceber que ao mesmo tempo que eu estava aqui, eu estava lá. E naquele momento, Deus me deu uma visão. Eu estava dentro do meu quarto, e eu estava lá, ao mesmo tempo no trono de Deus. Eu via coisas lindas ali, eu via luzes muito claras, uma experiência espiritual que só quando Deus te der, você vai conseguir entender melhor o que eu estou tentando aqui te falar. Mas o interessante é que nesse momento Deus deu uma visão para mim que eu precisava naquele momento. E eu vi um cavalo branco muito bonito, muito forte, ele correndo no espaço de um gramado bonito, e ao redor dele aquelas pedras muito grandes, e como se fosse aqueles filmes medievais, aquele ambiente que às vezes a gente vê em guerra, mas tinha um ambiente de paz, né? Aqueles filmes que a gente vê naquela Europa antiga, talvez, ou alguns filmes, e eu vi aquele cavalo branco correndo solto. E essa foi uma das revelações que Deus tem me dado, e essa que Ele tem me permitido aqui contar para você, para te inspirar para algo mais. E como então agora na prática, como você pode ter o livre acesso agora na presença de Deus? Eu quero ler aqui um versículo, mais um versículo aqui com você, e eu vou falar na prática como você pode ter livre acesso ao trono de Deus. Hebreus no capítulo 4, versículo 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Você está ouvindo? Então, escute bem. Misericórdia é diferente de graça. A palavra misericórdia, ela quer dizer poder de Deus para perdoar pecados. E a palavra graça, ela quer dizer um poder de Deus para capacitação sobrenatural, para liberar habilidades sobrenaturais, para liberar dons espirituais. Tudo que quer dizer de habilidade vem através da liberação da graça de Deus. E aqui o autor de Hebreus está falando que você precisa se aproximar, que nós podemos nos aproximar ao trono da graça de Deus com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quando você tem um problema, agora eu vou falar na prática. Quando você tem uma necessidade espiritual, uma necessidade na alma, uma necessidade emocional, uma necessidade física, ou qualquer tipo de necessidade aqui nesse mundo físico, Deus te convida a fazer o livre acesso. Como eu faço na prática? Vou falar. Senta em uma cadeira ou deita na sua cama e você começa a pensar em Deus. A sua mente começa a dizer santo. A sua mente começa a dizer Jesus. E começa a se conectar com o Espírito de Deus. Em primeiro lugar, você precisa ter Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas aí onde você está, ao terminar esse vídeo agora, senta em uma cadeira, em um lugar silencioso que você pode. E você começa agora a pensar em Deus. E você começa a pensar no céu. Você fala, Deus, eu quero um lugar mais profundo. Senhor, eu quero ter experiências com o Senhor. E você começa a falar com Ele, mas com a sua mente em silêncio diante de Deus. E você vai começar a ver. Você vai começar a ver que quando você começa a se conectar, Ele começa a te levar para algo mais profundo. Ele começa a te levar hoje para algo mais elevado. Ele começa a te levar hoje para uma nova visão, para uma iluminação espiritual. Por que é importante isso? Porque tem necessidades que você tem, que só podem ser supridas nele e supridas por ele. Duas coisas diferentes. Tem necessidades espirituais que não podem ser supridas com coisas desse mundo, ou com coisas emocionais, ou com coisas físicas. Tem necessidades emocionais que também você precisa receber graça de Deus.
Tem coisas físicas que você precisa receber também. Graça de Deus. Olha o que diz aqui em 3 João, e eu quero enfatizar isso para você. Eu quero enfatizar como você vai fazer esse livre acesso e você vai ter uma experiência sobrenatural. Olha o que diz aqui 3 João, no capítulo 1, versículo 2. Diz assim: alguns irmãos regressavam, na verdade é isso mesmo, 3 João, capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz: espero que você esteja bem fisicamente e tão sadio quanto é forte em espírito. Esse mundo físico, ele está sujeito ao mundo espiritual. E você pode se apresentar ao trono da graça de Deus com toda a confiança para encontrar misericórdia e graça no momento da necessidade. Naquela quarta-feira, eu achei que eu já fiz tanto esse ano, e a última quarta-feira do ano, eu vou dar um descanso. Eu vou tirar meu descanso aqui, tá tudo bem. Mas na verdade, Deus estava comunicando uma mensagem que Ele me deu um entendimento depois, a mensagem do que eu precisava. E quando você estiver em momentos difíceis, faça esse livre acesso. Deixa eu falar mais uma vez na prática. Senta em uma cadeira ou deita na sua cama e começa a pensar em Deus. Aquele dia eu não estava com nenhuma música. Muitas vezes eu coloco um soaking, ou uma adoração espontânea, ou uma música só tocada, e eu começo a praticar o livre acesso. Fica um tempo de silêncio diante de Deus, e você fala: Deus, eu te louvo. Você começa a dizer santo, você começa a dizer santo, e tem hora que você nem está falando mais, mas a sua alma, dentro de você, está falando santo. Você está pensando santo, 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 e Ele vai te levar a ter esse acesso. Ele vai te levar para algo mais profundo, onde as coisas desse mundo você começa a ver de uma maneira diferente. Nós vamos vencer aqui nesse mundo, fica tranquilo. Essa palavra de 3 João, quando fala de prosperidade, fala de ter uma rápida passagem bem-sucedida aqui nessa terra. Mas quando você está ali, você está conectado com Deus, você está recebendo de Deus, para depois, no momento certo, você vir aqui para a terra e viver coisas extraordinárias, e viver graça de Deus, e viver favor de Deus, e viver o propósito de Deus. Porque não basta ser bem-sucedido em algo que Deus não te chamou para fazer. Você sabia que tem muita gente bem-sucedido, bem-sucedida em coisas que Deus nunca disse para elas fazerem? Isso é perda de tempo. Isso é perda de vida. Você está ouvindo? Se você praticar o livre acesso, você vai ter uma vida sobrenatural. Uma vez só ou outra? Não. Ao longo do tempo você fala: ó, eu preciso mais. Ao passar dos dias, Deus vai te despertar para o momento que Ele quer que você faça. Que Ele quer te comunicar algo. Se você está com muita sede por Deus, eu te recomendo fazer isso todos os dias. Você está ouvindo? E muitas vezes Ele te dá uma direção clara do que fazer, então você vai fazer, mas você nunca pode se esquecer da sua dependência e de que está disponível para você o livre acesso. Você senta, você para em algum lugar, você começa a ficar conectado. Você conecta o teu espírito no Espírito de Deus. Fala: Deus, eu te louvo. Você começa a adorá-lo. E você vai ver experiências sobrenaturais. E muitas vezes, até depois, quando você está dormindo, muitas vezes Deus te dá um sonho. Ou quando você está numa rua, quando você está numa calçada, quando você está em algum lugar, você começa a ser bênção de Deus para outras pessoas. Ou de você estar andando em algum lugar, só de você estar andando em algum lugar, você começa a ter novas experiências com Deus. Você está ouvindo? Porque você passa a ter reconhecimento no céu.
você passa a ter um registro espiritual. E é algo muito tremendo e especial. Nós estamos sempre aqui, 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. Nós temos as orações, tá? Nós temos as orações 7h30 da manhã, 7 da noite e 23h59. E eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. E vamos juntos viver tudo que Deus tem para nós. Tá? Então fica aí o convite para você e até o nosso próximo encontro. Até lá.